Boa noite, meus irmãos. Para mim é sempre uma emoção estar aqui junto com vocês e hoje não é diferente. Vim aqui prestar esses breves momentos com todos vocês, tentando de alguma forma trazer o estudo desse livro que é a pedra angular da nossa doutrina. Tamanha é a sua importância para todos nós que somos espíritas e estamos nessa nossa jornada, uma jornada que começou já há muitas e muitas encarnações atrás. Quantas vezes será que não já nos encontramos, na verdade? Quantas vezes será que não já interagimos? Quantas vezes será que não já caímos? Quantas vezes será que um não auxiliou o outro e estamos aqui juntos novamente tentando fazer mais esse capítulo, escrever mais essa história das nossas vidas e mais uma oportunidade, mais uma encarnação. Eu peço perdão pela emoção do início, mas esse momento para mim e por todos aqueles que, de certa maneira, nos auxiliam, é um momento ímpar, é um momento, é como se fosse a menina dos nossos olhos, né? Aquele nosso projeto inicial que vem crescendo e caminhando e que só nos enche de amor e de esperança em tentar fazer algo que gere frutos, como a gente vê, tantos frutos que estão sendo gerados, tantas raízes que estão se fortalecendo. E, sem delongas, vamos iniciar o nosso estudo da noite, projetando o que temos para o nosso encontro, agradecendo a seu Manelzinho pela sua leitura. Só um momentinho, por favor. Bem, nós continuamos caminhando no capítulo 1 do livro primeiro. Passamos para o capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Paramos na questão 20 e vamos adentrar hoje nessa disciplina que é, desse tema que é espírito e matéria. Só um segundo, por favor. Só um segundo. Esse tema que nós vamos debater hoje, não digo debater porque quando você termina a explanação dele, nos resta tão poucos minutos para o debate, diferente dos nossos encontros presenciais, que nós temos aquela possibilidade da intensidade das colocações de Seu Inácio, de Antônio, de todos que participavam e traziam algumas explanações. Nesse formato virtual, em certos momentos se torna um pouco mais difícil. Eu peço a compreensão de todos e vamos sempre deixar esse momento para as perguntas relacionadas ao tema, pedindo a compreensão. Esse tema que nós vamos adentrar hoje, ele é um tema um pouco difícil. Por que é que eu digo difícil? Porque para uma melhor compreensão dele, às vezes é necessário que nós tenhamos alguns conhecimentos agregados, mas isso não quer dizer que ele vai ser incompreensível. Nós não podemos adentrar com a profundidade que gostaríamos. Seria interessante que a gente pudesse realmente, diante desses temas, exatamente quando Kardec venha nos perguntar aos espíritos sobre as questões que envolvem a matéria, o espírito. Kardec, ele continua dentro daquela proposta dele de trazer os esclarecimentos necessários, sempre interessado na profundidade dos conceitos, sempre tentando trazer da melhor maneira possível e dentro de uma linguagem que as traduções, cada vez mais que vão avançando, vão tentando trazer uma linguagem um pouco mais simples,
tirando um pouco mais das palavras mais rebuscadas, um pouco mais palavras que não são usuais no nosso dia a dia, para palavras que tornem temas tão profundos como é essa primeira parte, essa primeira entrada, vamos dizer assim, para a nossa reflexão do livro dos Espíritos. Nós sabemos da dificuldade que temos para, de certa maneira, trazer a nossa mente à reflexão, porque ela nos traz questões um pouco mais abstratas, ela nos exige um raciocínio um pouco mais aprofundado, que muitas vezes nós não temos. Mas uma coisa a gente tem, que é exatamente a boa vontade. É a boa vontade e o amor, acima de tudo, pela doutrina. Então, nada mais diferente do que quando a gente lança esse olhar de boa vontade, a gente já escuta de uma maneira diferente, o nosso íntimo, e aí já começamos a exercitar o nosso pensamento como espíritas e como espíritos, para um melhor entendimento da doutrina, porque nós a olhamos com a paixão, não a paixão daquela paixão doentia que traz os desvios e que somatizam nos nossos corpos, mas a paixão que é a primeira centelha do amor, vamos dizer assim, do amor profundo. Então, quando a gente tem dentro de nós essa boa vontade, esse querer do aprender, o ensinamento torna muito mais tranquilo, mais linear, e o raciocínio vai sendo firmado. Essa primeira questão que nós vamos iniciar agora, a questão 21, Kardec pergunta aos espíritos, a matéria existe de toda a eternidade como Deus, ou foi criada por ele em certo momento? E aí, todas essas questões que vão da 21 a 28, é exatamente debatendo sobre espírito e matéria. As perguntas vão ser relacionadas a esses dois temas, e nós vamos fazer o possível para formar uma linha de raciocínio que seja compreensível. Kardec pergunta, a matéria existe de toda a eternidade como Deus, ou foi criada por ele em certo momento? Os espíritos respondem, só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que consigais imaginar o início de sua ação, podereis concebê-lo um segundo que seja, na ociosidade? Nosso irmão Miramês avança a reflexão. Só podemos dizer que a idade da matéria se perde para nós, na noite dos milênios incontáveis, e que o seu cientismo é uma realidade. Não que ela se movimente por si só, mas porque se move por vontade daquele que nunca fica sem atividade. Há segredos que ficarão por muito tempo sem serem desvendados, por nos faltarem sentidos e capacidades para suportar as revelações e saber fazer uso das belezas imortais dos valores do Espírito. Contribuição do nosso irmão Miramês. Bem, meus irmãos, como vocês podem perceber na leitura das respostas, tanto do livro dos Espíritos como de Miramês, ele sempre nos traz e nos tranquiliza com relação a essa nossa necessidade de entender na sua profundidade. Como ele começa os Espíritos já respondendo, né? Há uma coisa que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Então, aquela figura daquele Deus, né, de barbas longas, brancas, sentado num trono de ouro, de certa maneira, sempre olhando de cima para baixo, como se fossem aqueles deuses do Olimpo, naquela sua inatividade, né, aquele corpãozinho desleixado, como se fosse um Deus que fica a brincar com todos aqueles que estão ali, como se fossem marionetes, como se não tivessem um sentido e nenhum significado para todos aqueles seres que compõem a criação. Sabemos que todas as criações advêm de Deus, o nosso Pai Celestial. O nosso Deus, aquele que é a inteligência suprema, e que todas as coisas emanam dele. Então a matéria não poderia existir igual a Deus, porque não teria sentido. Se Deus, ele é eterno, e aí quando a gente fala
na eternidade é aquele que sempre existiu, não poderíamos dizer que a matéria é eterna. Porque se ela teve um começo, e ela o teve, porque teve que ser criada por Deus, nosso Pai, então ele não pode fazer esse comparativo com o nosso Pai Celestial. Então a matéria é necessária e é uma criação de Deus. É advinda do Pai. Né? Como o Moisés fala, advém daquele que nunca fica sem atividade. Há segredos que ficarão por muito tempo sem ser desvendados por nós, por faltarem sentidos. Nós já falamos várias vezes a respeito do sentido, que é esse sentido, do sentido sensitivo, né, dos nossos sentidos, da audição, paladar, tato, entre outros, o nosso sexto sentido, que é a nossa mediunidade, e outros sentidos que nós nem sonhamos que o temos. Mas, com certeza, devido ao nosso véu do esquecimento e a necessidade que temos de não adentrarmos e não tivermos despertado esses outros sentidos, talvez tenhamos dificuldade de compreender a figura de Deus. Então, essa primeira pergunta a gente já supera com essas simples informações que os espíritos em primeiro momento e depois o nosso irmão Milanês. Quando você tem já essa facilidade dessas duas respostas, vamos dizer assim, num segundo momento, porque para alguns nós já estudamos esse tema, para alguns essa resposta ela não é algo obscuro, para alguns que estão junto aqui no nosso grupo, esse é a segunda oportunidade que nós estamos tendo de passar por essas questões, passar com a reflexão. Então, a próxima vez que nós formos ler essa pergunta, logo de cara, quando você lê a pergunta, a matéria existe de toda a eternidade, já lhe começa a primeira reflexão. Você vai saber que não, porque existindo de toda a eternidade, estaremos comparando a Deus. Então, à medida que nós vamos estudando 1, 2, 3 vezes as perguntas, quando vão sendo novamente abordadas, e aí tenhamos em mente que o estudo do Espiritismo, ele é um ciclo contínuo. Como tudo na vida, vocês já perceberam que toda a criação, ela é através de um ciclo, tudo. Né? E não seria diferente do nosso estudo. Porque daqui a 10 anos, nós estaremos estudando da mesma forma e ainda estaremos nos surpreendendo com as respostas e com as reflexões que estaremos fazendo. Isso é que é o maravilhoso da doutrina espírita, assim como a doutrina, e vamos dizer assim, a segunda revelação do nosso Mestre Jesus. Porque quanto mais você aprofunda o seu estudo no Evangelho, e aí estudar o Evangelho sem estudar o Antigo Testamento é um exercício muito mais difícil, mas você percebe que quanto mais você vai avançando no estudo do Evangelho, as questões vão sendo descortinadas com mais facilidade. Por isso que todos nós que fazemos parte desse grupo, nos dois planos, sempre orientamos que tenham o hábito da leitura diária do Evangelho. Nem que você consiga ler só 3, 4 versículos, mas que tenham esse hábito, porque na primeira vez é complicado, a segunda vez pode ser que fique um pouco mais, a sua mente vá clareando mais, só que a repetição vai começando a abrir chaves da sua mente, de vidas passadas, que nós vamos tendo capacidade de, adentrando esse conhecimento, termos a possibilidade e, com a bênção de Deus, entender e, principalmente, refletir os ensinamentos para a nossa vida, que é o mais importante, principalmente para a nossa transformação moral. Vamos adentrando para a questão seguinte, a questão 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, como acabamos de falar, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Né? Kardec pergunta. Geralmente se define a matéria como aquilo que tem extensão, que impressiona os nossos sentidos e que é impenetrável. Né? Depende de onde você estiver agora, apoiado numa mesa, você vê a matéria
a matéria a qual ela é constituída, que você não tem como atravessá-la, né? Isso nós estamos falando matéria densa com matéria densa, vai ter sempre o choque. E nós iniciamos com os espíritos nos esclarecendo. Do vosso ponto de vista, são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não seja. Miramês, ele vem nos auxiliar, trazendo as seguintes reflexões. Às vezes, dois corpos materiais podem ocupar o mesmo lugar, né? E aí já nos traz uma certa aflição, porque estamos acostumados, né? Eu até já há muito tempo que estudei isso e confesso que quando eu me vi, fiquei fica meio baratinado, porque são questões diferentes, né? A gente já tem conhecimento que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, aí de repente vem um espiritismo que diz, não, vamos expandir, vamos ampliar os conhecimentos, vamos tirar desse véu da carne, e vamos trazer, sim, essa reflexão. Às vezes, dois corpos materiais podem ocupar o mesmo lugar, por estarem cada um em uma dinâmica vibratória. Uma está expressa na forma e a outra como fluidos sutis dentro da primeira. O próprio perispírito tem muito de matéria, mesmo dentro da sua sutileza espiritual. E para ser intermediário do espírito ao corpo, é necessário que tenha nuances de matéria com antimatéria. Eu sei que esse tema matéria com antimatéria, Toninho, eu acho que ele ficou com os cabelos em pé agora, porque é uma reflexão e algo que ele gosta muito de aprofundar, e esse tema matéria com antimatéria é a cara dele. Vamos deixar para um momento futuro, não é, meu irmão? Para você, tá chegando o seu momento de você ter o seu grupo de estudo aprofundado, é uma questão de tempo, para que você possa nos brindar com essas reflexões. Mas, voltando para o básico que Marcos Melo está acostumado a falar, né, dentro do conhecimento dele, nós podemos ver que, do nosso ponto de vista, os espíritos falam, né, do vosso ponto de vista, aí estamos falando nós encarnados, está exato. Que a matéria é aquele que tem uma extensão, que é o que nós estamos vendo, impressiona os nossos sentidos, né, porque nós podemos pegar, nós podemos ver, nós podemos sentir, né, todos os nossos sentidos podem perceber a matéria, essa matéria que é necessária para interagir nesse nosso mundo. Então, de certa forma, ele diz, não, a sua linha de raciocínio está correta, vamos dizer assim. Contudo, né, é sempre matéria, embora para vós não seja, que são exatamente as matérias etéreas e sutis. O ar. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, nós colocamos alguns exemplos, como nós temos aí o oxigênio, né, o aço, o cobre, o vidro, o ar, a água, o óleo, a gasolina. Né, foram só alguns, mas nós temos centenas de milhares de exemplos. Né? Então, assim, sabemos que existem matérias sutis, o perispírito existe, a camada, que é essa camada que reveste o nosso perispírito, que também é de forma e é feito de matéria sutil, né? Ele foi criado de matéria sutil, precisa desse corpo, que é o qual nós estamos dentro dele aqui, interagindo para esse planeta ao qual nós estamos. Então, Miramês e os espíritos, sim, nessa segunda questão aqui, ele já nos traz esse esclarecimento. Olha, vocês estão corretos, existe sim essa matéria densa que os seus sentidos conseguem perceber, mas também existem outras matérias que vocês não conseguem perceber, porque faltam a vocês alguns sentidos, né? Faltam a vocês algumas características que vocês só vão alcançar quando não estiverem mais na carne. Então, é essa segunda reflexão dessa segunda questão, que é a questão 22. Vamos adentrar para a questão seguinte. Desculpe aqui, não botei. Questão 23.
Desculpa, é 22A. 21, 22, 22A. Que definição podeis dar da matéria? Aí vem Kardec de novo com a vontade dele de pesquisador, de pedagogo, de homem da ciência, querendo sempre um conceito ali, aquele conceito cru, aquele conceito, vamos dizer assim, de certa forma, formal, e os espíritos, de certa maneira, tentam trazer esse esclarecimento não só para aquele homem que estava ali, mas para todos nós que aqui estamos estudando essa doutrina, essa religião e essa filosofia. Então, os espíritos já começam a tentar clarear a todos nós. A matéria é o laço que prende o espírito. Interessante, a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Kardec, dentro da reflexão dos espíritos, ele complementa, lembrando a todos nós que todas as participações de Kardec, que são mais de 177 participações no Livro dos Espíritos, e que correspondem a 17,4, alguma coisa assim, de toda a obra, né? Tudo que Kardec expôs devido aos estudos e conhecimento dele foi revisado pelos espíritos. Toda aquela pleia de espírito comandada por João Evangelista, pelo nosso Mestre Jesus, que faziam a revisão de suas respostas. Então, quando a gente vê o nome Kardec aqui, não é que Kardec deu um admitido, né, desculpa a expressão, deu um admitido e colocou aí a opinião dele como se fosse algo personalista dele, né, para a sua vaidade, para ter o nome dele. Todos nós sabemos que o nosso irmão Kardec tem um compromisso profundo com a doutrina espírita. Então, quando Kardec vem fazer essa colocação dele, ela é revisada e autorizada que seja publicada ali. Então, Kardec ele vem, melhor ainda, nos esclarecer. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Aí nós trazemos também o nosso irmão Miramês. O espírito desce na matéria palpável e visível, que é essa nossa que nós podemos pegar, em busca de seu desprendimento, e, para tanto, usa como laço intermediário a própria matéria purificada. Por que isso? Devemos responder que ainda é segredo que se esconde por respeito à nossa evolução. O que podemos dizer, para que não fique sem resposta, é que o espírito reencarna porque Deus quer e acha conveniente. E aí eu peço só uma parte, para essa parte final aqui, quando ele diz, Deus quer e acha conveniente, para nós não acharmos e não interpretarmos como se fosse aquele Deus que estava lá no Olimpo, vamos dizer assim, olhando para baixo, e de uma forma sem muito sentido, nos impusesse certas situações como essa. Um espírito, um ser que já é formado e que já tem, vamos dizer assim, os elementos de formação dele são sutis, o seu grau de inteligência, de intelecto é muito mais avançado, porque ele veio ao longo das encarnações dele adquirindo esses conhecimentos e acumulando, e de certa maneira ele, aquele Deus lá do Olimpo, né, colocaria ele constrangido nesse corpo, você esquece tudo que aconteceu antes, você começa a aprender tudo novamente, e não é esse Deus do Olimpo que nos coloca Deus quer e acha conveniente, ou aquela proibição do que é possível saber. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, a gente tem que ter em mente, que quando ele assim o diz, o nosso irmão Miramês o fala dessa maneira, é porque existe a interpretação de não nos colocar permitidos certas, vamos dizer assim, segredos, que não são segredos porque, dependendo do nosso grau de evolução ou da nossa profunda ignorância, despertar certos conhecimentos para aqueles que não estão preparados seria um verdadeiro desastre. Então é por isso que o nosso Pai Eterno, ele nos preserva de alguns conhecimentos para que essa interação possa ocorrer no tempo oportuno. Estamos todos aqui reunidos numa nova ferramenta
que está sendo a todo momento aperfeiçoada para a nossa interação em todos os planos. E aí, de uma forma bem humilde, eu posso dizer a vocês que não estamos só nós aqui, 13, reunidos. Nós somos centenas. Nós somos centenas nesse momento que estamos estudando com essa ferramenta, sobrepostas a outras ferramentas de uma qualidade e de um avanço tecnológico muito maior, que no linear e dentro da necessidade e dentro do projeto evolutivo será, de certa maneira, esse segredo será expandido para o bem da humanidade. Então, quando o nosso irmão Miramês, trazendo esse ponto de vista, não desse Deus, que não devemos trazer esse Deus, mas de uma outra forma, ele não está trazendo aquele Deus do Olimpo, mas sim esse Deus que preocupa-se conosco, com todos nós. E quando Kardec pergunta que definição podeis dar da matéria, essa matéria é esse elemento denso, mas que de certa maneira pode ser de forma sutil, purificada, e temos necessidade, de certa forma, quando ele fala, estamos constrangidos, estamos presos, é porque há necessidade de estarmos aqui em espírito dentro desse corpo. É como se nós estivéssemos dentro daquela roupa de mergulhador, o escafandro. É como se estivéssemos dentro de um escafandro. No caso, o escafandro, não subestimando a inteligência de ninguém, por favor, não interprete dessa maneira. Mas, como ficará na rede mundial de computadores, pode ser que alguém não tenha. Geralmente o pessoal fala roupa de mergulho, mas escafandro é uma palavra não muito usual. Então, escafandro eram exatamente aquelas roupas que, de certa forma, ainda existem para que mergulhadores possam ir em profundidades, que uma roupa de borracha ou daquele material, que eles possam ir. Então, existe a proteção muito maior, que é uma roupa de mergulho, que você pode ir muito mais profundamente, que é usado muito, eu creio, alguns tempos atrás, por alguns irmãos aqui que também trabalharam na Petrobras, que possam até ter esse conhecimento também, com certeza. Mas, ao fazer essas colocações, não estou subestimando a inteligência de ninguém e perdoo, e peço perdão a alguém que assim se sinta, mas não é essa a minha intenção. A intenção é sempre pedagógica e sempre trazer elucidações que não deixem dúvida ao tema e à reflexão. Eu acho que ficou bem compreendido, eu acho, não é? Depois vocês vão fazendo as suas anotações e vão depois me dizendo e nos questionando. Vamos à questão 23. E aí Kardec mais uma vez pergunta, na questão 23, que é o espírito, e não tem como nós não nos remetermos para a pergunta, quando ele pergunta que é Deus, que é Deus, ele faz da mesma forma com o espírito, que é o espírito, Ele não pergunta quem é o espírito, ou o que é o espírito, ou como é o espírito, ele pergunta que é o espírito. E a resposta dos espíritos, como sempre, é uma coisa impressionante, O princípio inteligente do universo. Então, a matéria, como nós estamos adentrando, a matéria não é a matéria, esse corpo que nós temos, não é o ser inteligente. O ser inteligente é o espírito que habita esse corpo. Reflexão. E o nosso irmão Miramês, ele aprofunda, e aí eu peço mais uma vez aos nossos irmãos que tiverem acesso à primeira apostila do nosso irmão Miramês, Filosofia Espírita, volume 1, que façam a leitura prévia das respostas. É muito importante. Nós estamos tendo uma aula por semana. Então, você tem uma semana, tirando meia hora por dia, para pegar uma questão, fazer a leitura da questão, fazer a leitura da resposta, fazer a leitura da resposta dos espíritos, de Kardec, e na apostila se aprofundar. A apostila do nosso irmão Miramês, o trabalho que foi desenvolvido por João Nunes Maia, o médium que intermediou esse trabalho, ela traz uma linguagem fácil de compreensão, poética. Então, é uma leitura maravilhosa. E ele traz aqui para a gente.
Livremo-nos do orgulho e do egoísmo e abramos a mente para a verdade, que ela nos libertará. Creio que aí já nos traz uma reflexão para o nosso Mestre Jesus. Não queremos saber o que é o Espírito. Por enquanto, somente basta que saibamos que o Espírito é vida, sustentado pela vida maior que é Deus. Nosso dever maior neste momento e na fase em que nos encontramos é compreender as leis e obedecê-las, é ativar a harmonia dentro de nós. Estaremos sentindo desta forma Deus na alma e o Cristo em nós, e a luz nunca se apagará em nosso coração. Todas as vezes que surgir a ideia de conhecer Deus e o Espírito, oremos com fé, meus irmãos. Nosso Mestre Jesus já nos ensinou a orar. Nós sabemos que não precisamos estar com gestuais para entrarmos em contato com nosso Pai. E quando entramos em oração com fé, logo veremos e sentiremos a resposta que for conveniente às nossas necessidades de saber. O Espírito é a reflexão principal, é o princípio inteligente do universo. É ele que intelectualiza a matéria. Vamos adentrar para a próxima questão. 23A. Qual a natureza íntima do Espírito? E aí nos remete para a questão 10 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta, qual a natureza íntima de Deus? E os Espíritos vêm tentar, de certa maneira, e aí já começa a entrar naquela mesma problemática que ele sempre traz, né? Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é visto. Para vós, ele nada é visto, não ser uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Nosso irmão Miramês vem nos esclarecer. Dificilmente se pode conceituar o Espírito. A sua estrutura íntima, então, foge ao campo de sabedoria que já dominamos. Devemos nos dispor à análise dos atributos da alma, suas qualidades, estudando suas reações e certas leis que garantem a nossa existência. Se ainda o corpo físico é um mistério para nós outros, para todos nós, o que falar do Espírito? Conhecer o Espírito é quase conhecer Deus. Ele foge totalmente às comparações que se faz usando os recursos materiais. Os Espíritos, eles já começam na sua resposta, nos falando da dificuldade de trazer linguagem compreensível. E se nós temos os nossos irmãos e os grandes conflitos da humanidade hoje em dia que se iniciam, pela exatamente a incapacidade de interpretar, a incapacidade de se expressar, a incapacidade que a humanidade tem de tolerar, e principalmente o de escutar, que essa é uma grande dificuldade que nós temos hoje. Todos nós temos muito o que falar, mas pouco de nós sabemos escutar, não é verdade? Todos nós temos algum lamento, alguma dificuldade, algo que, dentro das nossas necessidades, nós temos aqueles momentos que precisamos do desabafo, mas às vezes não conseguimos escutar aquele irmão que está com a mesma necessidade que a nossa. E às vezes o atropelamos, ou quando ele está falando conosco, nós estamos olhando para outro canto, desviando, o olhar, o olho no olho. Então, isso é importante. A linguagem e os espíritos já começam com essa dificuldade de conceitual, então, de nos trazer a natureza íntima. Qual é o elemento? Qual é aquela centelha? De qual foi, vamos dizer assim, usando a expressão, de qual foi o barro que Deus tirou para criar o espírito? De que ele é constituído?
Né? Que elementos são esses? De onde é que está na tabela periódica? Como é que a física pode explicar? Como é que a física quântica pode explicar a origem? De que material ele é? Será que a gente pode analisar, olhar no microscópio, nem que seja um microscópio aí atômico, que você possa ver 200 bilhões de vezes? Acha-se que existem esses elementos que possam conceituar e entender a natureza íntima. Mas, como nós estamos construindo o entendimento sobre o espírito é aquele que dá a inteligência à matéria, é ele que intelectualiza, é ele que traz a inteligência à matéria. Não é esse elemento corpo que interage, é o espírito que se expressa através desse corpo. E isso é que é importante a gente ter esse entendimento. E quando Miramês fala que ele foge totalmente às comparações, é porque não tem como comparar o espírito com nada material que existe no nosso mundo. Nada que seja tenha sido desvendado por todas as ciências. Não existe esse paralelo para dizer, não, esse espírito é parecido com A, com B, com C. Não tem. Então é essa a dificuldade. E quando ele diz, vocês nem conhecem o corpo humano de vocês, muito pelo contrário, vocês conhecem a forma de você danificar essa bênção, que é esse elemento que o nosso Pai nos deu para estar aqui interagindo. Nós conhecemos como é que nós podemos, de certa maneira, danificá-lo, mas não conhecemos toda a riqueza e de todas as construções e principalmente de todas as populações que habitam o nosso corpo. Que aí é outra viagem. E aí é aquele nosso irmão Sebastião Camargo, que é fã de seu Inácio, ou é o contrário, não sei. Mas tudo bem. Vamos prosseguindo com as nossas reflexões. Vamos para a questão 24. Aí não se assustem com essa imagem. Aí é um personagem. Nós não dessecamos nenhum cadáver, por favor. O espírito é sinônimo de inteligência? Kardec pergunta. Ele já vem formando o entendimento dele, ele já vem, de certa maneira, trazendo as reflexões, criando, e aí ele vem com a pergunta seguinte: o espírito é sinônimo de inteligência? Aí os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito, ou seja, é uma das qualidades do espírito que é a inteligência. Mas ambos se confundem no princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Você vê, né? Os espíritos têm tanta boa vontade de nos responderem as questões, mas eles não têm elementos aprofundados, vamos dizer assim, para nos responder. Então eles falam assim, eles já chegam, ficam, né, meio assim, para vós são a mesma coisa. Pronto, você não tem como explicar de outra maneira, para vocês é a mesma coisa, mas não é. Entendeu? Mas não é. Quando ele vem falar que a inteligência é uma qualidade, é um dos atributos do espírito que nós não conhecemos. E aí nós não devemos ficar aflitos por não, de certa maneira, não conseguirmos fazer um raciocínio, uma compreensão. É necessário esse conhecimento, porque, como eu disse, na segunda, na terceira passagem do livro, vai tudo ficar mais claro, mais fácil. Nesse momento, pegarmos só esses pontos-chave, essas questõezinhas que vão sedimentando na nossa mente esse conhecimento. E Miramês, ele nos traz: o espírito é uma chama onde se concentram todos os requisitos para a felicidade. No centro de seu energismo divino, vibra um acervo de faculdades ainda desconhecidos pelo sábio. A alma foi feita com todos os atributos da perfeição, por ter saído sob o fulgor da perfeição maior, Deus. Assim, o que chamamos de evolução, podemos chamar de despertamento. E eu achei essa reflexão de Miramês fantástica. Porque quando ele vem nos dizer que trocar essa palavra, né, chamam de evolução por despertamento, nós podemos ter a certeza, meus irmãos, e muitos de vocês aqui presenciaram, sentiram, viveram esse despertamento. Inteligências e habilidades estão sendo despertadas a todo tempo.
Observem-se. Observem-se e vejam que algumas coisas que há 100 e tantos dias atrás, talvez algum de nós tivessem dificuldade, já não temos mais. Ao olhar a ferramenta, já não ficamos apavorados. Já é algo natural. Quando teve aquela pequena atualização pelo telefone, pelo celular, a gente ficou, mudou, mas logo a gente já, de certa maneira, foi lá, se adequou e já está bola para frente. Essa é a evolução do despertar. São esses conhecimentos que nós trazemos, e no momento certo, quando pela nossa dedicação, boa vontade, disposição e, acima de tudo, amor. Amor é esse sentimento que é incompreensível. Amor para conosco, primeiramente, e quando nós estamos cheios desse amor, não aquele amor da vaidade, saibamos refletir sobre esse amor, o verdadeiro amor. Então, quando nos enchermos desse amor por nós mesmos, aí nós teremos a capacidade de expandi-lo para todos aqueles que nos cercam. Seja de uma maneira de você, de certa maneira, passar o conhecimento e você melhorar as suas atitudes, a sua transformação moral. Mas esse despertamento que nosso irmão Miramês nos traz é fantástico. E essa inteligência, que não é igual a espírito, é uma qualidade dele, está guardada e está latente dentro de nós. A única pessoa que pode, o único ser que pode nos derrotar no dia a dia somos nós mesmos. Nós conseguimos nos derrotar, não é o outro que nos derrota. Somos nós que nos derrotamos. Quando dizemos, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não terei chance, nós já estamos nos derrotando. Não precisa nem do concorrente, não. O concorrente já ganhou. Porque nós já fizemos o trabalho daquele que talvez achamos que ele ia fazer, e ele nem fez, nem tem a menor vontade de fazer e não fará. Porque nós já trouxemos esse ponto negativo da nossa compreensão. E nós colocamos esse personagem daquele filme MIB, né, Homens de Preto, porque quem assistiu, né, 1, 2 e 3, os extraterrestres estão na Terra, né, convivendo com a gente. E os extraterrestres habitam o corpo. E só que é um corpo mecânico, só que é imperceptível, claro. E aí sempre tem um ETzinho, né, um extraterrestre, um alienígena dentro de um corpo interagindo. É uma forma bem grotesca, mas de tentar explicar, me perdoe, mas eu quis trazer porque eu achei interessante. Quando sempre sai, né, eu queria falar com fulano, né, no filme, fulano de tal, aí saía e falava com ele lá e vinha, interagia, e ele ficava lá como se fosse uma máquina. Né? A nossa máquina é muito mais perfeita, claro, mas não tínhamos outra forma de fazer essa relação para ficar compreendida, né? Se tiver ficado muito tosco, vocês me perdoem. Vamos para a questão 25. São 8h46, 25. Talvez nós não tenhamos condições de fechar esse capítulo hoje. Eu peço perdão a vocês, mas eu não vou correr com essas questões, porque ela nos remete muitas reflexões. E a questão 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta, um atributo, uma qualidade desta? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar, ou seja, as cores são uma qualidade da luz e o som uma qualidade do ar. E os espíritos vêm. Ambos são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Mais uma vez, estamos adentrando no conhecimento. Né? Nós estamos construindo o conhecimento desse tema, sobre o espírito e matéria. E Kardec ele vem paulatinamente fazendo a sua criação de forma pedagógica, para que, ao começar da questão mais simples, ele vá se aprofundando sem nós nem o percebermos. E ele fala, ambos são distintos. A união deles é que traz a inteligência para a matéria. Como eu acabei de falar, nós então estamos interagindo, não é esse corpo. Tanto é que quando o espírito se desliga, a carne é carne.
É só uma casa que ficou ali, inabitada. É uma casa inabitada. É o nosso corpo, não é verdade? E Miramês ele nos traz: o espírito não é uma propriedade da matéria. São duas coisas distintas. Se o espírito fosse uma das propriedades, seria de menor valor que esta. É o contrário que ocorre. A matéria é serva do espírito em todos os ângulos da criação. É um instrumento do qual ele se serve como condição ao seu aprendizado. Então, a matéria, esse corpo denso que nós estamos aqui, é necessária para que aquele espírito que é formado de uma matéria sutil, ele possa habitá-lo, trazer a inteligência necessária e que nós possamos, de certa maneira, interagir nesse nosso espaço ao qual nós estamos vivendo, nesse nosso planeta tão denso como é no nosso dia a dia, e não seria de outra maneira, não teria como, nós não teríamos sentidos para interagir, né? Só os médios que têm a ostensividade, claro, que poderiam perceber essa matéria sutil que nos rodeia, e que às vezes nós não o percebemos. Então vamos avançar para mais uma questão, a questão 25A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito. Entendemos aqui por Espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por esse nome. É necessário para vós, porque não estáis organizados para perceber o Espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. E aí Miramês nos traz: a matéria é energia concentrada e a energia é a matéria em estado rarefeito. A matéria é energia concentrada e a energia é a matéria em estado rarefeito. Existem muitas coisas entre um estado e outro que escapam às nossas sensibilidades. Não devemos comparar nem dizer que a alma é filha da matéria. Espírito é espírito, matéria é matéria. Essa colocação de Miramês no final nos traz exatamente um conhecimento maravilhoso do tema. Porque o espírito, criação divina, que dá inteligência à matéria, e a matéria é esse elemento perceptível, quando ele é denso, ou sutil, quando ele é imponderável, quando você não pode pegar, sentir, interagir com ele, com essas ferramentas que nós temos desse nosso corpo mais denso. Meus irmãos, eu vou parar nessa questão 25A. Nós teríamos mais 4 questões e não daria tempo para as reflexões. Eu agradeço a paciência de todos, de continuarem comigo até agora. Na próxima aula nós fecharemos esse capítulo, adentraremos na propriedade da matéria e depois em um espaço universal. E aí entraremos no capítulo 3. Né? Vamos com calma, as reflexões eu espero que nós tenhamos conseguido trazer de alguma maneira, de uma linguagem um pouco mais simples, e que possa ter auxiliado vocês de alguma maneira, a todos nós, para essas reflexões. Agradeço profundamente a todos pela paciência que tiveram comigo e passo a palavra para o nosso irmão Antônio, para que ele possa interagir com todos nós aqui nesse momento. Obrigado a todos. Parabéns, meu irmão Marcos Melo. A palavra está passada para mim, está aceita. E que é responsabilidade, né, de depois desta belíssima exposição aí de Marcos Melo, que me deixa sem argumento, neste momento. Então, assim, eu gostaria de aproveitar ainda esse pouco momento que temos para deixar ficar um período aberto aqui, em que nós poderíamos questionar ou aditar algum comentário a esta exposição de Marcos Melo. Então, a palavra fica em aberto aí para quem desejar.
estou vendo que todo mundo está esperando que haja o primeiro. Eu acho que é uma questão de cortesia, de educação, mas vamos lá, meus irmãos. O primeiro vai ser o primeiro de qualquer forma. Vamos lá. Acho aqui pela posição, acho que é o irmão Inácio que vai ser o primeiro dessa vez, irmão. Eu vou me pronunciar, até para que a gente não deixe o tempo passar sem ser aproveitado. As colocações de Marcos foram perfeitas, mas tem uns pontos que eu coloquei aqui que me chamaram a atenção para a gente refletir. Né? Por exemplo, na questão 21, eu coloquei assim, ora, se a gente nem se conhece direito, se a gente não busca se conhecer, como é que eu vou conhecer quando é que a matéria foi criada? Mas Kardec não deixou passar nada. Até isso ele perguntou. Para que a gente perceba que realmente tem muito mais coisas para a gente aprender. Na questão 23A, o que é o espírito? Aí ele diz que não é fácil explicar. Ora, o simples fato de já sabermos que o espírito não é o corpo físico já é um grande passo. E como é que a gente sabe que o espírito não é o corpo físico? Porque o corpo físico pode ser mutilado e o espírito permanece atuante. Tem dificuldade disso, mas a gente sabe que o espírito não é o corpo. Então é um passo grandioso. Porém, aqui é o aprofundamento. E aquela história que foi colocada com o Marcos. É uma questão em que nós, os humanos, ainda estamos nesse nível e nem tudo a gente vai ter condições de assimilar. Na questão 25, o espírito independe da matéria. Veja só, no nível de inferioridade em que a humanidade se encontra, realmente a gente não tem como entender. Mas é lógico que a gente precisa para esse nível. Por quê? Porque é dito pela doutrina que à medida que a gente evolui, a gente não mais precisa encarnar. Portanto, a gente não depende da matéria. A gente depende do estágio em que a gente se encontra. Esse é o ponto, né? É aquela história. O espírito, ele não é um princípio inteligente, então ele não pode ser matéria. Ele diz aqui, é preciso para intelectualizar a matéria nesse estágio em que a gente se encontra. Mas ele, sem a matéria, ele permanece sendo inteligente. Ele tem o intelecto. Então, é aquela história, são passos que a gente vai dando, que a humanidade vai dando, e passos agora gigantescos, pela ajuda da doutrina espírita. É por isso que nós devemos hiper valorizar o nosso corpo físico, e não fazer como certa doutrina, que despreza, que chama de barro podre. Não. O nosso corpo físico é a máquina mais perfeita criada por Deus. A desvalorização desse corpo físico é uma aberração, é um absurdo que a doutrina espírita não pode assimilar. Nós temos que valorizar como sendo obra divina. Então, eu paro por aqui, porque senão a gente vai passar a noite inteira falando. Obrigado pela oportunidade. Bom, meus irmãos, alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Puxa, assim, parece que o irmão Marcos Melo calou todo mundo aí, todo mundo ficou bem satisfeito, né? Mas eu vou pedir aqui só uns 2 minutinhos, pode ser? Eu estou aqui me torcendo para não falar muito, sabe? Mas eu vou me manter aqui no meu controle, como disse o Inácio, sempre convida a gente para manter o nosso controle, não é, seu Inácio? Seu Inácio, eu não pude, Marcos Melo, irmãos, eu não pude deixar de fazer uma viagem cósmica. É muito interessante, né? A gente vê que os espíritos, em cada
resposta que deram a Kardec, eles foram deixando pistas. Então, é um negócio maravilhoso, porque cada resposta eles, não, a gente não vai dizer, porque vocês não vão entender, mas deixam uma pista. Aí, não, mas vocês não vão entender, mas deixou outra pista. Tanto é que no final disso eu estava entendendo um bocado de coisa que eu não tinha entendido. Eu vou contar para vocês. Eu sei que isso é um pouco a minha, digamos, a minha estrutura portuguesa, que tem poucos neurônios, né? Mas assim, rapaz, eu já li esse livro 3 vezes. E sempre que eu leio, eu aprendo alguma coisa. Deve ser um defeito que eu tenho, um negócio congênito, né? Sei lá. Mas assim, cara, assim, em refletindo aqui espírito e matéria, espírito e matéria, espírito e matéria, aí eu fui compreendendo como é que a coisa joga aqui, como é que a coisa se transforma uma coisa na outra, né? Porque, vamos ver, os espíritos são criados simples e ignorantes. E a gente sabe que os espíritos são derivados de mutações, digamos, de transformações efetuadas pela força que se chama força inteligencial, tá? Que é inteligência pura, inteligência e energia, e é feita essa mutação, essa transformação, é feita essa sublimação no fluido inicial, que é o fluido cósmico, que vai transformando nessa matéria que nós chamamos matéria pesada, entendeu? Vai sendo transformado. Então, o espírito que inicialmente é uma estrutura simples e ignorante, né? Ele sofre mutações, ele sofre transformações e vai se transformando cada vez mais em matéria sublimada e em estrutura mais complexa. Bom, e aqui vou fazer um hiato, tá certo? Aí veio aquela questão das frequências, que o mesmo corpo, né, o mesmo espaço pode ser preenchido por, não por um corpo, mas por vários. E hoje a nossa ciência ela já atesta isso, né? Porque o nosso irmão Mira mesmo veio dizer que a energia é matéria mais... como é que ele disse? Está me faltando a palavra. Mas é matéria mais esparsa, não é? É uma matéria não tão densa. E é bem verdade. Hoje nós sabemos que no mesmo cabo de fibra óptica, ou no mesmo cabo de cobre, em que recebemos nossas internets, em nossa casa também viaja a televisão. São energias diferentes, em estados vibracionais diferentes. E nós somos nada mais, nada menos do que isso. Somos energia em estado vibracional diferente. Nós somos complexos de energia em estado vibracional diferente. Por isso que nós podemos ocupar, o nosso espaço pode ser ocupado por vários. Inclusive o eu, o meu eu contrário, ou antimatéria, a construção, na qual eu tenho minha simbiosidade, isto é, naquilo que eu respondo. Então, isso é uma parte. Então, nós já temos hoje a ciência de que isso é possível, sim. E, andando um pouco mais para frente, aqui eu estava refletindo aqui em pensamento, de que o caminho é exatamente esse, meus irmãos. É a sublimação da matéria em força energética, que vai ser depurada, vai ser, como é que eu vou dizer, extremamente sublimada através da inteligência moral que o espírito vai adquirindo no seu caminho de aperfeiçoamento. Então, o que é o espírito? Assim, ficou claro para mim que o espírito é energia pura. Por isso que o Sr. Inácio disse que a gente sabe que o espírito, na sua evolução, não vai precisar mais de matéria nenhuma, porque a matéria se transforma em força potencial energética de alta sublimação, que é energia pura, inteligência energética.
Todos nós estamos caminhando para isso. A matéria se transformando em energia coletiva, aferida ou filtrada, se tornando uma energia extremamente pura, porque ela é a expressão do amor criacional. Isso que é o amor. É essa energia que não é energia que jamais se vai equivocar. Toda a energia livre, com potencial moral infinito, ela é amor. Bom, meus irmãos, é uma felicidade que nossos irmãos espirituais nos permitam ler nas entrelinhas. Nós que somos tão pequenos, somos tão insignificantes e ainda tão equivocados, nós temos essa misericórdia que é atributo de nosso Pai Criador. Nós temos esse amor legado a esses espíritos, nossos mentores, dedicados, que além de terem que trabalhar arduamente, que trabalham, a gente sabe que Deus, nosso Pai Criador, trabalha até hoje e trabalha com maior intensidade, formou um exército celeste de trabalhadores abnegados, que trabalham unicamente baseados neste propósito, que é construir amor em tudo, em todas as matérias, permitir que a matéria se realize em energia intelectiva, moral. É vir em todas as coisas que nós conhecemos e naquelas que nós não conhecemos. É a união de todos os universos. Meus irmãos, que felicidade. E eu vou me calar porque eu sei que senão vão dar a minha carteira. Se você já está fazendo sinal ali com as mãos, dizer, corta. Pronto, beleza. Então, obrigado, meus irmãos, por esta oportunidade.